Aqui estamos nós de novo, parte 2 sobre a aula aí de formação, certo? Formação histórica de Alagoas. A questão ficou na tela para vocês responderem e o gabarito já de imediato para vocês aí é errado. Deixa eu mudar aqui o slide porque senão não vai. Então o gabarito é errado. Temos que entender o seguinte contexto. Porto Calvo, Alagoas e Penedo, esse Alagoas aqui, lembre-se de Marechal, tá? Hoje aí é o município de Marechal Deodoro, beleza? Então Marechal Deodoro. Que a gente também nós podemos também entender como ali o contexto das três freguesias, que são as três cidades mais antigas do território alagoano. Mas o erro da questão é falar que essa questão das três freguesias, dessas três cidades, foram para a expansão da conquista para o sertão através ali, né, a partir do Rio São Francisco. E não. Esse contexto da expansão da conquista para o sertão é no contexto da pecuária, que sim foi através do Rio São Francisco, mas foi em outro momento. Neste contexto, Porto Calvo, Alagoas e Penedo foi na questão de fixação no território. Precisavam de bases, precisavam de vilas para fixar, né, no contexto da produção da cana-de-açúcar, e pela proximidade com o litoral, teríamos ali Porto Calvo, Alagoas, hoje Marechal Deodoro, e Penedo, beleza? Por isso a questão está errada. Tem umas duas questões aí para falar com vocês, mas eu vou optar por pular no momento. Em outra oportunidade a gente fala sobre essas questões. Vamos para o tópico dessa aula, que de fato é economia açucareira. Beleza? Vamos seguir. A questão da economia açucareira, aí temos os holandeses e a necessidade, né, de retratar as suas paisagens. A gente vai ver ali no contexto do momento de Maurits de Nassau, em que os holandeses eles tinham essa necessidade de retratar o contexto da economia açucareira e a produção do açúcar. É quando começa a surgir as artes, né, umas artes bacanas e ali retratando de fato o contexto açucareiro, beleza? Aí temos duas imagens retratando. Eu falo esse assunto para vocês porque pode cair na sua prova, né? Quem foram os colonizadores, os invasores, ou quem foi a nação, sabe? A banca pode perguntar dessa forma: quem foi as pessoas ali, a nação, colonizadores, que retrataram, né, as paisagens ou começaram a retratar as paisagens? Aí no contexto de certo e errado, vai colocar lá que foi Portugal. Aí estaria errado, beleza? Eu acredito que quanto mais a gente procurar esses bisuzinhos extra aí, fica bom. Não é bizu furado, tá? É bizu extra. Bizu furado é uma coisa, bizu extra é outra. Eu lembrei agora de um meme que tem aí, o pessoal fica mandando nos grupos, né? Que fica lá: eu adoro bizu furado. Eita resenha, vamos nós. Até então, pessoal, QR Code aqui abaixo, grupo para que você possa fazer parte do grupo geral. Para quem quer ter acesso à mentoria, o link vai estar na descrição. Beleza? Aí vamos ter o seguinte, né? A principal especiaria produzida no Brasil nos 2 primeiros séculos é a cana-de-açúcar. Ali um produto extremamente caro, um mercado consumidor gigantesco na Europa. Para a gente fazer um adendo, né, até acrescentar uma informação da aula anterior de formação, você tem que entender o seguinte: no contexto, enquanto Portugal era amigo dos holandeses, Portugal ele fazia a questão da plantação da cana-de-açúcar, mandava para a Europa, refinava, fazia todo o tratamento da questão da cana-de-açúcar para se tornar em açúcar, e contava com o apoio dos holandeses para que pudesse fazer essa distribuição na Europa. Mas aí com a questão da União Ibérica, houve todo aquele processo de disputa entre portugueses, e seriam ali no contexto da União Ibérica, portugueses e espanhóis eram amigos, né, porque agora eram só reinado, e se tornaram inimigos dos holandeses. Aí vem as consequências da queda na produção do açúcar e aquele contexto da questão dos escravos, né, que acabaram tendo mais facilidade para fugir em direção aos quilombos. Beleza? É basicamente isso. A questão da economia açucareira no território alagoano dá-se devido à questão do solo e clima favorável no litoral. Então, a maior produção do mundo foi em nossa região, em nosso território. O solo massapê, esse solo aqui que você está vendo na imagem. Até hoje, aí, quem vem para o estado de Alagoas consegue ver as plantações de cana-de-açúcar, né? Então, ainda é muito forte a presença da cana-de-açúcar aqui na questão da zona da mata, principalmente aqui no território alagoano. Beleza? Então, solo massapê. Aí temos aí a questão do clima, né? O clima de zona da mata
totalmente favorável à produção da cana-de-açúcar. Então, se cair na tua prova falando que o clima de zona da mata ele não é favorável para a produção de cana-de-açúcar, tá errado. Aí temos a questão do litoral versus agreste e sertão. Então, a questão da cana-de-açúcar se deu no litoral, tá? Questão do litoral e zona da mata, né? Pode entender dessas duas formas, que vai ser só um contexto só. Hoje a gente pode falar também como região intermediária de Maceió. Então, se cair na tua prova falando que a maior produção do território alagoano se deu na região que hoje chama-se região intermediária de Maceió, estará correto, beleza? É basicamente isso. Também se cair leste alagoano, também está correto. Leste alagoano ou região intermediária de Maceió. Temos aí o contexto da ilha de Açores e Ilha da Madeira. Então já se existia a produção de açúcar. Cuidado não cair na pegadinha falando que começou a produção de açúcar apenas quando se teve o contexto da conquista do território aqui, que seria o território brasileiro hoje. Mas tínhamos ali a produção na ilha de Açores e Ilha da Madeira, né? Era um território pequeno e produção limitada. Então eles tinham que expandir a produção da cana-de-açúcar. Perfeito? Aí essa questão da produção viu a possibilidade de expansão e, consequentemente, aí, por isso que chamou a atenção dos franceses, dos holandeses, os portugueses, os espanhóis, todo mundo estava de olho nesse solo massapê para que pudesse aumentar a produção da cana-de-açúcar. Consequentemente, ali já foi falado que era um produto extremamente caro. Aí vem o investimento holandês, né, no financiamento e refino. Eu comentei para vocês que até então Portugal e a Holanda, até um certo momento, eles eram amigos. A gente aí, ó, em um momento, os holandeses foram aliados de Portugal, efetuando diversos investimentos para o financiamento e refino da cana-de-açúcar. A dominação portuguesa, mas teve investimento de mais de uma nação, ok? Se cair na tua prova falando que foi apenas investimento de Portugal, está errado. A Holanda também investiu na questão do avanço, né, da tecnologia, a gente pode falar assim, do refino, né, para a cana-de-açúcar, beleza? Aí aqui a gente tem um ciclo aí mostrando o ciclo da cana-de-açúcar. Caso você queira dar um pause aí e ler com calma, é muito importante, tá? Aí vamos ter o contexto do Cristóvão Lins, né, que foi o primeiro senhor de engenho de Alagoas, inicia e desenvolve a produção açucareira em Alagoas. Então lembre desse nome para a sua prova. Qualquer outro nome que venha em sua prova, você fica esperto. Então Cristóvão Lins foi quem iniciou a questão do o primeiro senhor de engenho em Alagoas, beleza? Temos a ligação entre Olinda, que seria na época a sede da capitania, e Alagoas para o escoamento da mercadoria, devido à falta de portos para exportação em Alagoas. Então, tinha que ser ligado a Alagoas até Olinda. Existia a produção da cana-de-açúcar no território alagoano, mas precisava ser escoada até Olinda, porque não existia portos no território. Perfeito? Aí abaixo temos um contexto aí que a gente pode fazer uma leitura. Vamos fazer uma leitura rápida para entendermos. Diz o seguinte: o município de Porto Calvo é a freguesia mais antiga do estado, pois já existia no século XVI. Sua fundação é atribuída a Cristóvão Lins, a quem foram doadas terras que se estendia do rio Manguaba ao Cabo de Santo Agostinho. Então perceba aí o contexto, que hoje, se a gente fosse fazer a separação, esse território a qual Cristóvão Lins ficou responsável estava dentro do território hoje alagoano e dentro do território pernambucano, de Cabo de Santo Agostinho até Porto Calvo, beleza? A gente continua a leitura na seguinte situação. Nesta região, ele iniciou a cultura canavieira no estado e construiu uma capela e 7 engenhos. Então pode cair na sua prova falando aí que Cristóvão Lins não construiu nenhuma capela e não construiu nenhum engenho, ou que só construiu exclusivamente um engenho. Cuidado, beleza? Em 1602, Cristóvão Lins residia em Porto Calvo, parte da capitania de Pernambuco, hoje Alagoas, onde provavelmente veio a falecer. Chegou a Pernambuco entre 1566 e 1572, onde participaria com João Paz Barreto e outros de várias expedições contra os indígenas que ocupavam diversos pontos da capitania de Pernambuco. Nesse andar iam exterminando, nesse processo iam exterminando e destruindo aldeias em direção a Siraém, aí é outro município, tá? Passando pelo Cabo de Santo Agostinho e entrando pelo sertão até o Rio São Francisco, sob as ordens do donatário Duarte de Albuquerque
Coelho, tá? Era o donatário da capitania de Pernambuco. Aí, no contexto, em 1595, melhor dizendo, 1595, residia em seu engenho no Cabo de Santo Agostinho e em 1602 em Porto Calvo, onde levantou 5 engenhos. Aí vai, Cristóvão Lins casou-se com Adriana de Holanda, tá? Só para vocês acompanharem a leitura. Viva em 1645 com mais de 100 anos de idade, tá? E o registro histórico para vocês. Aí temos a questão das 3 freguesias, né? Os três centros de povoamento. Porto Calvo, aí tem aqui o contexto Mudaú e Penedo, tá? Esse material, caso vocês queiram ter acesso, eu deixo toda a referência no material em PDF. Entenda que para a gente pegar o ponto, a gente pode pegar aqui esse ponto aqui, Porto Calvo. Deixa eu anotar aqui para vocês. Aqui, vou colocar Alagoas com esse acento circunflexo, mas a gente também pode entender ali. Deixa eu aumentar a tela para vocês. Enquanto hoje, Marechal Deodoro, tá? E aqui esse ponto mais abaixo a gente vai ter Penedo. Deixa eu botar bonitinho aqui para vocês. Penedo, acho que ficou legal, não ficou tão feio não. Vou apagar, né? Tem a oportunidade de fazer bonito, vamos fazer bonito. Então aqui nesse ponto aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Notar aqui para vocês, Penedo. A minha canetinha desconectou, mas eu vou ter que usar o mouse. Perfeito? Então nesse contexto aí, temos os centros de produções açucareira, tá? Concentração de população. Aí tem mais uma vez aqui as 3 freguesias, também podemos falar. Se cair na tua prova falando Porto Calvo, aí eu acredito que não vai cobrar o termo Mundaú. Vai se utilizar Porto Calvo, Alagoas e Penedo, caso caia em sua prova. Ou também pode trazer no contexto atual, né? Porto Calvo, Marechal Deodoro e Penedo são considerados as 3 freguesias no contexto de concentração da população e centros de produção açucareira. Aí está correto. Temos construções históricas, na cidade de Penedo tem muita construção histórica, importância do açúcar para o desenvolvimento dessas 3 freguesias e a cultura do açúcar moldou a sociedade, beleza? Vamos seguir. Aí tem a questão do avanço, né? Deixa eu aumentar a tela para vocês. Aí já começa divisões de outra cidade, já começa a aparecer Porto de Pedras, né? E já temos o município aqui com o nome de Alagoas, tá? Aí temos aqui Atalaia e vai Penedo ainda aqui, ó, gigantesco. Isso aqui, ó, no ano de 1817, tá? Aí vamos ter aqui a seguinte informação. Área litigiosa, entendemos o contexto de Alagoas com a cidade de Bom Conselho. Por que eu coloquei essa informação aqui? Porque em vermelho, área litigiosa, a gente pode ver aqui o seguinte. A gente tem a questão aqui com o território de Pernambuco, não vai ser interessante para a nossa aula de hoje, mas houve momentos de conflito ali entre o território que seria Alagoas com o território, né, de Pernambuco. Aí nessa área aqui em vermelho tem ali o município de Bom Conselho, aí vai ter Bom Conselho, Terezinha, agora esqueci o nome dele, mas tem alguns municípios aí, perfeito? Então é a área ali nesse momento, em 1817, é a área de conflito em que se estavam discutindo se pertencia ou não, né, conflitos para que como é que eu posso falar, se anexasse ou não ao território alagoano, perfeito? Mas nada de outro mundo, isso aqui não nos interessa na nossa aula de hoje. Aí tem algumas fotografias antigas de cidades alagoanas, né? Maceió, Marechal, Penedo, Porto de Pedras, Porto Calvo, Anadia, só para a gente contextualizar a aula, perfeito? Basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Vamos seguir aqui, ó. Basicamente isso. Aí, no contexto da economia açucareira, temos o modelo Plantation, tá? É um nomezinho aí, né? Plantation. Tá quase próximo de PlayStation, né? Meu filho, concurseiro não pode estar no PlayStation não, tá? Larga o PlayStation aí e vai estudar. Aí vamos ver esse contexto do modelo do Plantation, pessoal. Temos a seguinte situação. Primeiro, monocultura, um produto apenas, ou seja, não existia outra produção que pudesse competir com a cana-de-açúcar, já foi falado, era um produto extremamente caro, um produto muito procurado na Europa. Então, monocultura
era a produção em massa de apenas um produto. Não seria exclusivamente, né? Para a gente entender aqui, ó, não existia outra produção que pudesse competir, tá? Então vamos supor, se houvesse plantação de milho, não competia com a questão da monocultura da cana-de-açúcar, beleza? O escravismo, que seria a base do trabalho, né? A base do trabalho era africana, porém existe ali um percentual de indígenas. Cuidado na sua prova aí com somente, exclusivamente, apenas. Então, se falar que no modelo do planteito era apenas base de trabalho africana, ali, né? Se colocar base de trabalho mão de obra africana ou mão de obra escrava, aí se colocar exclusivamente, somente, fica esperto, tá? Caiu qualquer uma dessas palavras aí em sua prova, já fica de olho aberto aí que provavelmente vai estar errada. Aqui no tópico 3, tá? Deixa eu sinalizar aqui o 2, aí temos o 3 aqui, fala sobre a exportação. Então o açúcar é feito para ser exportado para a Europa, né? Conhecido como torrão de açúcar. Hoje a gente entende ali como rapadura, então era feito torrão de açúcar e era exportado para a Europa e iria para Portugal ali, vai para Portugal, que faz o refinamento e depois encaminha para a Holanda e efetua a sua distribuição. Então entra naquele contexto que eu falei da amizade entre Portugal e Holanda. Portugal, questão da plantação, né, todo o contexto de fabricar o torrão de açúcar, leva para a Europa e depois ele conta com a ajuda da Holanda para que fizesse a distribuição. Aí temos aqui, né, o latifúndio, então grandes propriedades de terra para esse modelo planteito. Até hoje você percebe grandes extensões, né, grande faixa de terra no contexto da plantação de cana-de-açúcar. Perfeito? Aí temos para a gente contextualizar Casa Grande, Engenho, Senzala e Capela. Era o contexto daquela época, tá? Temos a imagem aí retratando isso aqui. Você percebe aqui, ó, o alpendre, né? O pessoal entende isso aqui como alpendre, em que o senhor de engenho ele estaria ali dando ordens para os seus as pessoas que estavam na escrava naquele momento. Ali a mulher ali, ó, contextualizando. Essa imagem também tem colorida, tá, pessoal? Aí vai ter o moinho, certo? Expandir a imagem aqui para vocês. Tem o moinho, aí tem todo esse contexto. Mas lembre-se disso aqui: Casa Grande, Engenho, Senzala e Capela. Perfeito? Aí tem Moenda, a gente também tem a Casa Grande, o Canavial, tá? Roças, a Senzala, a Moenda é justamente esse aqui, tá? Vou fazer outra seta aqui para vocês conseguirem identificar. Aí temos o processo, né? O plantio, moagem, cozimento, purga e transporte. Ó, nunca teve refino de açúcar no Brasil. Durante o século XVI e XVII eram feitos na Europa. Somente no século XIX começou no Brasil. Deixei em vermelho aí para vocês para dar justamente um destaque. Perfeito? E naquela época ali o açúcar era símbolo de riqueza. Existem relatos, né, que quem não tivesse dente podre, quem não tivesse dente faltando na boca ali, não era considerado rico, não é considerado da riqueza. Então imagina os processos que a sociedade passa, né? Você imaginar uma pessoa no teu dente, eu tenho o dente podre, a boca fedendo e ser considerado rico. É o processo histórico do nosso país, do nosso território. Vamos lá, vamos seguir. Então aí temos a Sociedade do Açúcar, a aristocracia, né, no topo da pirâmide, né, o senhor de engenho. Aí tinha ali depois, em seguida, homens livres, né, que seria o senhor de terra, pessoas sem engenho, mas carpinteiro, ferreiro, os capatazes, perfeito? E ali na base, né, os escravos, né, mantendo aí toda essa produção, perfeito? É basicamente isso. Consequentemente, a gente vai encerrar esta aula aqui para finalizar o contexto da economia açucareira e a gente volta na próxima com a emancipação política da capitania de Pernambuco. Beleza? Pessoal, desejo bom estudo a vocês. Aula aí rápida, não chegou nem nos 20 minutos, mas agradeço de coração e te espero na próxima aula. Um forte abraço e até qualquer momento. Valeu!